Oi, eu sou Elisa, criadora e professora de costura, e nesse vídeo eu vou responder uma das várias perguntas que chegam para mim através das redes sociais, aqui dos comentários, nos meus cursos de costura presenciais e virtuais. Hoje eu vou explicar uma coisa que pode parecer muito óbvia para todo mundo, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram até aqui fazendo aquela pesquisa básica de o que é um pezinho de máquina. Se você tá cansado ou cansada de ficar de fora das conversas de costura e de fazer cara de paisagem toda vez que alguém te diz costura com pezinho de máquina ou troca o pezinho da máquina, agora chegou a sua vez de entender do que a gente está falando quando a gente quer dizer pezinho de máquina. Pezinho de máquina, na verdade, é essa peça aqui que fica na base de toda máquina de costura. Quando você compra uma máquina de costura, já vem embutida nela esse pezinho aqui, ou algo bem parecido com isso, que é o pezinho que segura, que faz a pressão para segurar o tecido, para que os dentinhos que ficam na base da máquina possam puxar o tecido para trás. Se você nunca costurou na vida e já se perguntou, meu Deus, como que esse tecido anda, né? Às vezes tem gente que tá começando a costurar, ou tá meio sem jeito, fica assustado e aí segura o tecido e fica puxando ele para trás. Não tem necessidade de fazer esse movimento, porque a própria máquina já empurra, já faz esse procedimento todinho. Ela vai enfiando a agulha, costurando e ao mesmo tempo vai puxando o tecido. E graças ao pezinho, fazendo essa firmeza no tecido, que a máquina consegue fazer todo esse movimento. Mas tá bom. E aí, quando alguém fala costura com pé de máquina, o que isso aí quer dizer? Quer dizer que quando você vai costurar, você precisa dar uma distância entre a borda do tecido e a sua costura. Isso se chama margem de costura. Essa margem de costura, você pode ter várias medidas, mas a medida mínima para você ter segurança, ou seja, para quando você vai abraçar alguém, a sua camisa não rasgue inteira, ela precisa ser mínima de um pé de máquina. Um pé de máquina equivale à distância do centro do pezinho da máquina até a beirada do pezinho da máquina, que por uma medida padrão aí no mercado é 0,75, se você tá aí curioso ou curiosa para saber essa medida. Virginianos, essa é a sua hora de brilhar com esses números aí. Mas não precisa ficar prestando atenção em medidas não, é só usar como guia o próprio pezinho da máquina que você vai ter a costura mais reta e com a distância mínima para ter mais segurança nas suas peças. Pezinho de máquina também é a mesma medida que o pessoal do patchwork usa para fazer aqueles retalhos, aqueles blocos que eles fazem na costura, para que fique tudo bem certinho com a mesma medida. É 0,75, é um pezinho de máquina. Além do pezinho tradicional, a gente tem um monte de outros pezinhos que fazem funções incríveis e ajudam muito na hora de costurar. Mas enquanto eu vou pegando os pezinhos aqui, aproveita e se inscreve no canal, tem um botão vermelho enorme escrito inscrever-se para você receber essas dicas que eu dou e aprender a costurar um monte de coisa gratuitamente. Aperta o sininho para você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. Vou confessar aqui uma coisa, eu tenho um vício enorme por pezinhos, sério, toda vez que eu vejo um pezinho novo eu já quero comprar, eu já quero ver para que serve, como que faz, porque o pezinho é uma peça como se fosse, ela turbina a máquina, ela dá uma função melhor para sua máquina, como se fosse no videogame quando você ganha um bônus, alguma arma secreta que faz alguma coisa muito diferente e te ajuda a ir mais rápido. É meio isso que o pezinho da máquina faz. Esse pezinho aqui, ó, eu adoro ele, é um pezinho de teflon, que ele serve para costurar plásticos ou coisas assim, nesse tipo de material sintético, é muito bom. Tem esse pezinho também, que é o pezinho de costurar casas de botão. Esse pezinho para você pregar o botão na sua máquina, não precisar pregar a mão. Esse é o pezinho para costurar vivos. Esse é o pezinho para costurar zíper. Esse é um pezinho para costurar malha na sua máquina de costura doméstica. Esses são só apenas alguns dos pezinhos que eu tenho. Eu tenho um monte, uma lista enorme para comprar de pezinhos diferentes. E se você se interessa por esse assunto, comenta aqui embaixo, fala para mim se você tem vontade que eu mostre em detalhado esses pezinhos, se você me sugere pezinhos diferentes para eu ter na minha coleção, comenta aqui embaixo que eu vou adorar conversar mais sobre esse tema que eu adoro tanto, que são os pezinhos de máquina. Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas, que tenha clareado mais aí na sua mente o que é um pezinho e te aberto um novo horizonte de tanto de coisas que você pode acrescentar na sua máquina para facilitar a sua vida. Se tiver dúvidas, é só comentar aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha pra cima. Não gostou?
Dá um joinha pra baixo, porque assim eu vou sabendo quais temas vocês gostam mais, pra trazer mais e mais do que vocês curtem, né? E, gente, costurar é um super poder. E os pezinhos estão aqui para aumentar ainda mais o nosso cinto de utilidade super poderoso. Um beijo e até mais! Pera! Antes de terminar, vamos agradecer às pessoas incríveis e aos patrocinadores que tornaram possível, através do financiamento coletivo no Catarse, que este vídeo acontecesse. Muito obrigada! Gratidão! Pé na porta e soco na cara. Pé na máquina. Pé na máquina e alinhavo na cara. Nossa, isso é meio criminoso. Tenha clarificado. Nossa.